técnico Eduardo Cudê definiu o time que enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira à noite pelo Campeonato Brasileiro e deve ter uma manutenção na lateral esquerda, mesmo com o Nico Hernandes recuperado e Tauan Lara de volta a ficar à disposição de Eduardo Cudê depois de servir a seleção brasileira pan-americana. Dalbert deverá ganhar sequência como titular na lateral esquerda colorada. A gente fala também a respeito do time do Fluminense, que virá desfalcado para enfrentar o Internacional, mas ainda assim com muitos jogadores titulares em seu elenco, o que pode ser um bom sinal. Obviamente, a notícia do dia esteve fora de campo. No Conselho Deliberativo do clube, o primeiro turno das eleições aconteceu. Alessandro Barcelos venceu no Conselho Deliberativo por 150 votos a 130 de Roberto Melo. Os dois vão agora para o pátio, onde o sócio-torcedor vai definir o presidente do clube nos próximos 3 anos. Entretanto, quem roubou a cena na solenidade no Conselho Deliberativo foi Delcir Sonda, que foi anunciado por Roberto Melo como um vice-presidente de investimentos, um cara que terá uma cadeira no Conselho de Gestão Colorado caso Roberto Melo seja eleito. E em uma declaração emocionada, Sonda prometeu investimentos. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 7 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Peço desculpas, meu cenário tá um pouco diferente, como vocês viram na hora da Dupla KTO. Tá faltando luz aqui em casa, faltou luz durante a live, depois voltou, depois que acabou a live faltou de novo e ficou assim durante toda a madrugada. Eu tive que gravar assim mesmo o Diário do Inter KTO, tá? Mas vamos para as repercussões, vamos para as principais informações do dia. Eu quero falar sobre o treino fechado no CT Parque Gigante, que definiu o time que enfrenta a equipe do Fluminense, tá? O Nico Hernandes deve ficar à disposição, recuperado de uma lesão de dores que ele teve no joelho direito, mas não deve ser titular, porque a equipe encaminhada pelo técnico Eduardo Cudê terá Dalbert entre os jogadores que iniciam a partida. Ele, que começou jogando contra o Cruzeiro na vitória colorada no Mineirão, deve começar jogando de novo agora contra a equipe do Fluminense. Com isso, o time do Inter está definido. Rocher no gol, Bustos, Vitão Mercado e Dalbert. Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Esse é um provável time do Internacional para encarar a equipe do Fluminense nessa quarta-feira, às 7 horas da noite. Jogo que tem sua importância para o Internacional, que quer ali se consolidar com a sua vaga para a Copa Sul-Americana. Pode chegar aos 45 pontos a partir também desta vitória contra a equipe do Fluminense, tá? Dito isso, com o time do Inter definido, eu quero falar sobre o time do Fluminense, tá? Que tem desfalques na chegada a Porto Alegre, tem mudanças no time que chega a Porto Alegre, mas alguns jogadores titulares. Não é uma equipe totalmente reserva que o Fluminense coloca a campo nessa partida contra o Internacional, tá? A gente tem alguns desfalques, por exemplo, o Felipe Melo, que teve uma lesão, né, na partida contra o Boca Juniors na final da Libertadores. O Cano também não viajou, assim como o Marcelo. No mais, os titulares viajaram. E alguns, como por exemplo o John Kennedy, que são reservas de luxo, vão ser titulares. O Diogo Barbosa entra na vaga do Marcelo, na zaga entra o Marlon, na vaga do Felipe Melo, e o John Kennedy entra na vaga do Cano. No mais, é o Fluminense com força máxima. Fábio, Samuel Xavier, Nino, e aí Marlon com o Diogo Barbosa, Alexander ou Martinelli, que foi quem jogou, André e Ganso, Arias, Keno e John Kennedy. Esse é um provável time do Inter para encarar, um provável time do Fluminense para encarar o Internacional. E aí tem um detalhe, né? Grande parte desses jogadores, dos titulares, não vão estar muito com a cabeça no jogo. Primeiro, pela festa que fizeram pelo título da Libertadores. E segundo, o Fluminense já começa a pensar no Mundial de Clubes do Manchester City. Isso pode ser bom para o Internacional, que tem que aproveitar isso para vencer essa partida contra a equipe do Fluminense, tá? Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a venda de Maurício,
que é uma possibilidade para o final deste ano de 2023. E eu trago detalhes novos em relação a essa venda, principalmente aos valores. O Inter tem 50% dos direitos econômicos do jogador, e o valor de mercado do Maurício hoje está estabelecido ali entre 10 e 12 milhões de euros. Só que o Inter vai querer um valor maior do que esses 50%, através de uma composição com o empresário do jogador. Eu dou detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais de como anda a possibilidade de venda do Maurício a partir do final desta temporada, tá? Vamos para o assunto do dia, que é o pleito eleitoral. Porque no Conselho Deliberativo do clube, 338 conselheiros votaram no primeiro turno para a presidência do Internacional. Os candidatos, Alessandro Barcelos e Roberto Melo, o que já indicava, mesmo no Conselho Deliberativo, a tendência de um segundo turno dos dois. Era um primeiro turno meramente protocolar. E esse primeiro turno meramente protocolar aconteceu com todas as presenças ilustres no Salão Nobre do Conselho Deliberativo do clube. E o presidente Alessandro Barcelos se saiu vencedor. Por 150 votos a 130, Alessandro Barcelos venceu o primeiro turno das eleições do Internacional. E agora, Barcelos e Melo vão para o pátio, onde o sócio-torcedor vai escolher o presidente colorado para os próximos 3 anos. Não tem nenhum tipo de vantagem o presidente Alessandro Barcelos por ganhar o primeiro turno. Mas, detalhe, ele também ganhou o primeiro turno na eleição de 2020. Portanto, é um bom sinal ganhar o primeiro turno no Conselho Deliberativo do clube, tá? O presidente Alessandro Barcelos conversou com a imprensa, falou sobre várias situações e celebrou em especial a vantagem política que a atual gestão conseguiu ter ao longo dos últimos 3 anos. No começo da gestão, o presidente Alessandro Barcelos, ele destacou isso, tinha 1/3 do Conselho Deliberativo, muita dificuldade para fazer muitas coisas. Agora, o presidente Alessandro Barcelos conseguiu estabelecer uma maioria. Venceu a votação na Liga Forte do Futebol, venceu agora no primeiro turno o pleito eleitoral do próximo ano, que é um bom sinal no sentido de governança da atual gestão, e isso foi muito destacado pelo presidente Alessandro Barcelos. Em relação a anúncios, nada deve acontecer antes das eleições, tudo dentro de seu tempo. Em relação a Eduardo Cudê, não antes do Campeonato Brasileiro, executivo, não antes do Campeonato Brasileiro, mas ele disse que já vem trabalhando na próxima temporada em algumas possibilidades. Eu vou trazer amanhã também algumas informações relacionadas ao presidente Alessandro Barcelos e seus movimentos, tá? Mas eu quero falar aqui sobre aquele que foi o personagem da noite, muito provavelmente. Delcir Sonda. Delcir Sonda esteve todo o tempo ao lado de Roberto Melo, candidato à presidência, e depois do término da votação no Conselho Deliberativo, os dois concederam entrevistas e Roberto Melo fez um anúncio. Agora, Delcir Sonda está na chapa de Roberto Melo não só como um cabo eleitoral, como um cara importante, uma figura importante, mas como alguém da gestão. Porque se Roberto Melo for eleito, Delcir Sonda será vice-presidente de investimentos no futebol do Internacional. É um cargo novo que será criado pelo presidente Roberto Melo, caso ele seja eleito, e dessa forma ele vai colocar uma 6ª cadeira no Conselho de Gestão. Ele afirma que o estatuto permite isso, então seria criada essa vice-presidência de investimentos no futebol, onde Delcir Sonda seria uma espécie de mais um membro do Conselho de Gestão e faria os seus investimentos no Internacional. O Roberto Melo explicou que o escopo dessa vice-presidência ainda está sendo desenhada, mas que será feita para que Delcir Sonda tenha capacidade e legitimidade para atuar e ajudar o Inter. E o Delcir Sonda deu um discurso emocionado na zona mista do Salão Nobre do Conselho Deliberativo, falando sobre quais suas intenções e prometendo investimentos. Vamos ouvir o que falou Delcir Sonda. Mas o que eu quero, na realidade, não quero ajudar o clube que eu tanto amo, é o clube que eu consegui ajudar muitos, toda essa história que o Inter conseguiu. Então, é isso que eu faço um pedido para a gente, como eu, colorado, apaixonado, eu quero fazer isso no final da minha vida, porque eu estou com uma certa idade e o meu sonho é construir, viu, junto, um grande time. O CT e um grande time. Feito! Vamos! Investimentos no time, um time forte e o CT de Guaíba. Esses serão os objetivos de Delcir Sonda, caso Roberto Melo seja eleito do ponto de vista de investimentos do empresário. Tá?
Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? E vou passar algumas odds relacionadas ao jogo do Internacional contra a equipe do Fluminense nessa quarta-feira. O Inter, obviamente, é o favorito por jogar em casa e também pelo fato do Fluminense estar totalmente focado na disputa do Mundial e está focado ainda, está voltando de uma festa do título da Libertadores da América. Por isso, a odd do Internacional na partida de hoje, de amanhã, é de 1,64. A odd do empate é de 4 e a odd do Fluminense é de 5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!